Saudações e muito obrigado por estar aqui. Para acompanhar nossas histórias, certifique-se de assinar o canal e ligar os alertas. Aos 30 anos, Samantha imaginou ter finalmente alcançado o equilíbrio que tanto buscava ao cruzar o caminho de Marcos, 5 anos mais velho. O romance engatou de forma veloz, resultando em um matrimônio modesto e uma mudança de residência após apenas um semestre de namoro. Embora estivessem em etapas distintas de suas jornadas pessoais, aquilo parecia irrelevante para ela naquele instante. Marcos demonstrava ser um indivíduo tranquilo, organizado e extremamente justo em suas atitudes e falas. Ele representava a segurança que ela almejava há tempos. Inicialmente, Samantha tratou a união conjugal como sua prioridade máxima. Ela arrumou o lar, modificou seus horários e alinhou seus objetivos para que ambos caminhassem juntos. Mantendo um trabalho fixo e gerindo as contas com prudência, ela confiava que o afeto entre eles amadureceria naturalmente, porém, a profundidade da relação permanecia superficial. Os diálogos eram sempre curtos, restritos ao indispensável para a logística do dia a dia. Dividiam o mesmo teto, contudo, a sensação era de distanciamento, como se estivessem apenas honrando um pacto mútuo de coabitação. Conforme as estações mudavam e os anos passavam, essa ausência de laços emocionais ficou gritante. Samantha notou que o marido não se expunha, mantendo suas ideias e emoções trancadas como mistérios guardados atrás de fortalezas impenetráveis. Ela buscava puxar assunto, instigar debates e dividir suas angústias. Entretanto, recebia em troca réplicas monossilábicas e frias, sempre seguidas por um olhar vago, focado em algo inalcançável. Durante um longo período, ela se esforçou para aceitar o temperamento dele. Tinha fé que, com persistência, derrubaria aquele muro. Todavia, com o progresso da união, o desapontamento começou a sufocar. O que antes parecia apenas um jeito discreto, agora soava como gélida indiferença. Os abraços ficaram automáticos, os beijos escassos e as noites encerravam-se invariavelmente do mesmo modo, cada um virado para um canto do colchão, imersos no silêncio. Foi nessa fase que a estrutura desabou de vez. Samantha foi dispensada do trabalho de forma abrupta. O sentimento de derrota a devorava internamente. O cotidiano, que já era isolado, transformou-se em um abismo ainda maior. Ela gastava as manhãs encarando o teto, tentando compreender quando sua existência tinha ficado tão oca. Os dias eram repetições monótonas. Marcos partia cedo, retornava tarde e mal cruzava o olhar com o dela. Sem horizontes e sentindo-se desorientada, ela procurou auxílio especializado. Agendou um horário com David, um psicólogo famoso por sua metodologia receptiva. No primeiro encontro, estava tensa e hesitante, mas David logo a fez relaxar. Ele possuía um modo gentil de guiar o papo, sabendo exatamente onde intervir para que ela desabafasse sem receios. Pela primeira vez em muito tempo, Samantha sentiu-se genuinamente escutada. As consultas viraram o clímax de sua semana. Ela contava os minutos para sentar-se frente a David e expor tudo o que reprimia, o sofrimento, as incertezas, o vácuo doméstico, a frustração profissional e, principalmente, a solidão que a seguia há anos. O terapeuta absorvia cada frase com atenção plena. Suas devolutivas eram sempre empáticas. Suas orientações pareciam acolhê-la de uma maneira inédita. Samantha mergulhou no tratamento como quem acha um abrigo seguro. Nas horas críticas, rememorava as falas dele e sentia um conforto instantâneo. A ligação entre eles fortificava-se calada e discretamente. Ela jurava ser apenas gratidão. Repetia para si que admirava o doutor somente porque ele a entendia, alguém que dava suporte no meio do caos. Contudo, no íntimo, o sentimento já tinha superado o respeito profissional. Ela o imaginava fora do consultório. Recordava seus movimentos, sua voz, o jeito como a observava. Enquanto abria a alma, passou a caprichar mais no visual para as sessões, elegendo trajes que a valorizavam, usando perfumes especiais e fitando-se no espelho com um vigor reencontrado. Racionalmente, tentava justificar tudo. Dizia a si mesma que era uma resposta biológica a alguém que lhe dava amparo na fragilidade. Mas algo nela berrava que era muito mais.
Cada visita ficava mais carregada. Ela notava seu pulso disparar com o sorriso dele. Suas mãos suavam quando ele exaltava sua resiliência. Era como se, inconscientemente, caminhasse para um precipício e, mesmo vendo o perigo, prosseguisse. Samantha achava que aquilo era inocente, puro, apenas um reflexo do afeto ausente em seu lar. Não supunha que ali iniciava uma trama que alteraria seu destino irremediavelmente. A vida de Samantha passou a orbitar as idas à terapia. Cada sessão com David era guardada com uma ansiedade velada, similar a um vício oculto. Ela chegava cheia de reflexões e saía flutuando, como se as conversas dissolvessem toda a dor retida. A cada nova interação, sentia-se mais livre para narrar intimidades. E David, com a calma estratégica de quem sabe seduzir, dava retornos cirúrgicos, parecendo ler seus pensamentos. Com o tempo, o ar entre eles densificou. Os olhares sustentavam-se por mais tempo. As frases ganharam nuances além do protocolo e os elogios viraram rotina, ainda que discretos. Samantha via os sinais, mas optava pela negação. Na sua cabeça, era só uma amizade brotando, um vínculo firme pelo conforto mútuo. Até que, numa tarde qualquer, ao relatar o vazio conjugal e a sensação de rejeição, o ambiente pesou. David, ouvindo sobre a solidão dela, levantou-se e aproximou-se, quebrando a barreira segura de sempre. Mudo, ele acariciou a face de Samantha e ela, atônita, não se moveu. Seus olhares travaram por segundos que pareceram horas, até que ele a beijou. Samantha não fugiu, ao contrário, entregou-se prontamente, como se aguardasse aquilo. Tudo o que ela negava tornou-se real. O beijo foi longo. A pressão reprimida dos encontros anteriores detonou ali, sem freios. Aquele gesto demoliu a última defesa. Daquele dia em diante, o que era tratamento virou encontro amoroso camuflado. Ela marcava horários sem ter o que tratar. A sala clínica deixou de ser ambiente de saúde para virar cenário de um caso secreto, nutrido pela paixão e pelo risco. O pavor de ser pega existia, mas ela o ignorava, crendo que ninguém desconfiaria de um doutor sério e uma mulher reservada. Cada encontro era mais voraz. Ela saía misturando culpa e êxtase, cindida entre a noção da traição e a certeza de achar em David o que desejava. Em casa, via Marcos com desdém. A presença dele virou um estorvo. Fugia de diálogos, fingia exaustão e isolava-se. O casamento parecia estável para quem via de fora, mas estava oco por dentro. Samantha não se esforçava mais pelas aparências. Sentia-se tão ligada a David que via o marido como um entrave superado. Ainda assim, algo mudou no amante. No início, ele era todo cuidado e galanteios. Porém, com a evolução do caso, ela notou um afastamento sutil. Ele reagia com menos fervor, fugia do olho no olho e evitava papos fora do sexo. Samantha tentou relevar, mas era óbvio que ele mudará. Mesmo assim, insistia. Ligava demais, mandava textos em horas impróprias e inventava pretextos frágeis para vê-lo. O medo de que David estivesse recuando crescia, mas a carência a empurrava para ele, a qualquer preço. Ela achava que era uma fase. Creria que, com calma, resgataria o homem apaixonado do início. Não via que estava afundando, segurando uma relação que para David já perderá a graça. Enquanto ela se doava, ele calculava a saída, ciente de ter cruzado uma linha perigosa. Cega pelo desejo, ela não via que sustentava sozinha um romance condenado. Marcos sempre fora quieto, mas jamais desatento. Pelo contrário, enquanto a esposa se perdia, ele monitorava tudo. A alteração nela era nítida, horas extras, desculpas esfarrapadas, olhar distante no jantar. Ela o evitava, afastava-se até no básico, como se ele fosse um peso. Ele não reagia, apenas acumulava dados. Sob a fachada calma, um plano nascia. Marcos sabia que barracos sem provas eram inúteis. Prezava o domínio da situação, então arquitetou tudo. Sem pressa, sem emoção visível. Num dia comum, enquanto ela se produzia para a consulta, ele agiu. Adquiriu um gravador minúsculo,
fácil de ocultar. Silenciosamente, inseriu o aparelho no fundo da bolsa dela, num bolso esquecido. Depois, seguiu sua rotina, impassível, alheio ao drama. Quando ela saiu, ele não foi atrás, apenas aguardou. Passou o tempo cuidando de si, sem nervosismo. Ao retornar, Samantha o saudou com a frieza habitual, seguindo seu roteiro decorado. Na primeira oportunidade, Marcos recuperou o dispositivo, sentou-se, pôs os fones e deu play. No começo, vozes baixas, sussurros. Logo, o conteúdo ficou inegável. O som de beijos estalados, longos, sem pudor. Gemidos abafados vieram na sequência, confirmando o ato físico. Marcos manteve a face rígida, olhando para o nada, ouvindo. A gravação prosseguiu e as frases cortaram o ar como navalhas. Samantha dizia nunca ter sentido algo tão potente, que revivia com David, que estava farta da farsa em casa. David retribuía, jurando amor, dizendo pensar nela sempre, que ela não era mais só paciente. Riam, trocavam confidências e planejavam o amanhã. Cada sentença era um tiro a queima-roupa. Marcos escutou com uma frieza assustadora, testemunhando a ruína do que já não importava. Ouviu até o fim. Quando acabou, não vacilou, editou os trechos chaves, salvou cópias e preparou o contra-ataque. Para ele, não era só traição, era justiça. Regras foram violadas e exigiam punição. Com o dossiê pronto, Marcos formalizou a denúncia contra David no Conselho de Ética. Anexou áudios, provas, datas. A evidência era brutal, detalhando um envolvimento proibido entre profissional e cliente. Após protocolar, agiu em casa. Chamou a esposa ao quarto com voz serena e dura. Ela surgiu na porta, tranquila, esperando mais uma noite banal. Sem falar, ele pegou o aparelho e soltou o áudio no ambiente. Ela tentou manter a pose, mas reconheceu a própria voz. Esperei o dia todo por isso. Eu também. Pensei muito em você. Te amo, David. Também te amo, Sam. Ela empalideceu, mas antes do pior trecho, explodiu. Você é doente. Como ousa? É crime. Invasão de privacidade. Não tinha esse direito. Ela o agredia verbalmente, tentando virar o jogo, culpando-o. Marcos apenas a encarava, mudo, deixando o som rolar. Quando os gemidos ecoaram, ela travou. O olhar esvaziou, a alma sumiu. O choro veio descontrolado. Tentou respirar, sufocada pelas lágrimas. Aí vieram as justificativas, tão fracas quanto ela naquele momento. Estava confusa. Me sentia só. Você me ignorava. Foi um erro, fraqueza. Não deixei de te amar. Não sabia o que fazia. Soluçava, tropeçando nas palavras, tentando apagar o exposto. Buscava argumentos, mas tudo soava ridículo diante da prova sonora. Marcos esperou o fim do áudio sem interromper. Ao cessar o som, ergueu os olhos com uma tranquilidade cortante e disse, seco, por favor, faça as malas e vá embora. Samantha ficou trêmula, sem reação. Mas Marcos já encerrará o assunto. A notícia da punição de David correu rápida. O conselho, diante das provas irrefutáveis de Marcos, agiu na hora. As normas eram estritas, sexo com paciente é violação grave. David foi suspenso imediatamente. Licença cassada, nome sujo nos registros como exemplo de má conduta. A cidade parou. Ninguém acreditava que o respeitado doutor caíra assim. Ele perdeu a carreira e a reputação virou pó. Enquanto Samantha lidava com a vergonha na casa da mãe, a realidade batia forte. Marcos manteve o foco na justiça. Contratou um advogado e processou David por negligência profissional e danos morais, baseando-se em leis que punem o abuso de confiança terapêutica. Com as provas, o caso estava a ganho. O tribunal condenou David a pagar uma indenização pesada, além das custas. O valor era alto, permitindo a Marcos recomeçar com folga. O divórcio saiu rápido.
Diante do adultério provado, Samantha saiu sem nada, sem pensão. Perdeu o marido, o conforto, a estabilidade e o amante, que sumiu após o escândalo. David fugiu da cidade, sem dar satisfação, apagando-se da vida dela. Marcos seguiu em paz. Mudou de cidade, reiniciou a vida sem pressa, discreto como sempre. Trabalhou, refez a rotina e viveu com a leveza de quem foi traído, mas soube revidar com inteligência. Samantha restou isolada, carregando o peso da escolha de trocar tudo por uma ilusão que não durou. Marcos, longe, caminhava com dignidade, sem olhar para trás. Grato por assistir. Se curtiu, inscreva-se e ative o sino para mais novidades. Até breve.